Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligadinho aí na net, sintonizado nas redes sociais. Hoje eu vou tratar de um assunto chamado eletricidade, ou seja, quando você pensa em eletricidade, você pensa em Thomas Edison, quando você pensa em rádio, você pensa em Marconi. Mas existe um gênio da eletricidade que sonhou dar ao mundo um suprimento ilimitado de energia. Seu nome? Nikola Tesla. Conhecido como o mestre dos raios ou então o mago da eletricidade. Nikola Tesla foi ele quem utilizou as forças das cataratas do Niágara com seu sistema de corrente alternada e tornou possível a transmissão de energia para toda a América e para o mundo. Foi Tesla que patenteou, foi ele quem patenteou a tecnologia de comunicação sem fio. Então, se você pega o seu controle remoto e aperta lá, agradeça a Tesla lá. E utilizamos até hoje em todas as transmissões de rádio e televisão. Então, foi ele quem patenteou a tecnologia da comunicação sem fio, que é utilizada em todas as transmissões de rádio e televisão. Sim, esse incrível legado pode ser visto em tudo. No controle remoto, na iluminação neon e fluorescente, nos raios X, nos mísseis guiados e até mesmo na iniciativa estratégica de defesa. Ele foi muitas das vezes ignorado pela história. Ele nasceu meia-noite entre 9 e 10 de julho de 1856 e, por coincidência, uma terrível tempestade elétrica ocorreu naquela noite que ele estava nascendo. Seus pais eram sérvios, na fronteira oriental, o Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Seu pai era um padre ortodoxo que esperava que o filho seguisse sua profissão. Desde cedo, então, Tesla começou a mostrar extraordinária imaginação e ele tinha visões de imagens acompanhadas com fortes flashes de luz e ele não conseguia distinguir se era real ou não. Tesla era fascinado pelas cataratas do Niágara e ele imaginava uma grande roda impulsionada pelas cataratas. Em 1877, com 21 anos, viajou para a Áustria para se inscrever na faculdade. Ali tornou-se obcecado pela ciência da eletricidade. Em 1831, na Inglaterra, Mike Faraday havia descoberto o princípio da indução eletromagnética que tornou possível a geração de eletricidade. Ele descobriu que se temos um circuito elétrico no campo magnético variado, uma corrente elétrica será induzida nesse circuito e percorrerá o fio que forma esse circuito. Então, esse cara aí, o Mike Faraday, em 1831 descobriu isso. E essa foi a invenção do método da corrente elétrica, da corrente alternada ou AC. E foi essa invenção desse cara aí, esse Mike Faraday, que Tesla transformou no sistema elétrico base da nossa civilização. Corrente alternada, C. Não me pergunte porque eu não sou entendida desse negócio de eletricidade, mas eu achei muito interessante a história de Tesla. Em 1880, Tesla mudou-se para Budapeste, onde achou emprego no escritório central dos telégrafos. E a sua ideia de motor AC, ou seja, corrente alternada, começou a persegui-lo. Ele não tirava aquilo da cabeça. Aí Tesla chegou a Nova York em 6 de junho de 1884, com 28 anos, sonhava com sucesso. Ele queria fama, Então, com 28 anos, Tesla sonhava com o sucesso, E chegando em Nova York, ele achou que conseguiria, Pois não conseguiu sucesso na Alemanha e até mesmo, parece, também na França. Então, ele viu que Thomas Edison poderia ajudá-lo. Nova York já tinha luz elétrica no final do século XIX. Thomas Edison instalou a primeira estação de corrente contínua na Pearl Street, próximo ao Distrito Financeiro, em 1882. Mas esse sistema de eletricidade estava longe de ser perfeito.
A eletricidade era algo novo e as pessoas tinham muito medo dela, né? Incêndios aconteciam, os cavalos nas ruas recebiam choques através das suas ferraduras, né? E metiam o pé, né? Disparavam. Tesla estava ansioso para mostrar para Thomas Edison o projeto do seu motor de corrente alternada. Thomas Edison havia construído seus negócios com base no sistema de corrente contínua. E qualquer menção sobre corrente alternada significava irritação para Edison, né? O problema da corrente contínua é que você recebe exatamente o que é gerado. Se gerar energia com voltagem alta demais, queimará as lâmpadas ligadas a ela, né? Ou seja, é muita areia para o caminhão. Apesar de suas diferenças, Thomas Edison contratou Tesla para melhorar o desempenho dos seus geradores de corrente contínua. Então, Thomas Edison chegou para Tesla e disse a ele que se ele obtivesse sucesso ali com os seus geradores de corrente contínua, Thomas Edison prometeu $50 mil para ele. Falou, se você conseguir sucesso aí com os meus geradores, eu vou te dar $50 mil. Tesla falou, opa, é isso que eu estou querendo. Preciso de dinheiro, quero fome e sucesso. Como $50 mil abriu os olhos de Tesla, ele foi, botou mão, arregaçou as mangas e mandou ver. E Tesla conseguiu. A jornada de trabalho de Tesla, ele pegava 10h30 da manhã de um dia e largava 5h30 da manhã no dia seguinte. E ele pegou firme ali e conseguiu dar um jeito lá nesses geradores de Thomas Edison. Tá? Ao completar a tarefa, então, Tesla chegou para Thomas Edison e falou assim, fiz o meu trabalho, agora você pode me pagar. O que aconteceu? Thomas Edison riu. Falou que estava brincando. Tesla ficou irritado, pegou seu chapéu e meteu o pé. Saiu fora, né? Foi embora. Com a ajuda de um grupo de investidores, Tesla então abriu seu laboratório na Liberty Street, a apenas alguns quarteirões de distância do escritório de Thomas Edison. Então lá, Tesla iniciou a montagem do protótipo do motor que ele havia imaginado 7 anos antes. Em maio de 1888, Tesla estava pronto para apresentar seu motor ao mundo. Durante 5 anos seguidos, 22 patentes foram concedidas a Tesla pelos motores, geradores, transformadores e linhas de transmissão AC, ou seja, corrente alternada. No final dos anos 80, do século XIX, tá? Thomas Edison deu início a uma campanha negativa na mídia para desacreditarem do sistema de corrente alternada de Tesla. Isso ficou conhecido como a Guerra das Correntes. Aí ficamos competindo lá e competindo cá. Os funcionários de Edison eletrocutavam animais em meio à praça pública para protestarem contra a corrente de alternada de Tesla. E para dizer que a corrente alternada era perigosa. Então, um associado de Edison sugeriu a utilização da corrente alternada como forma de execução de criminosos. As guerras das correntes atingiu um ápice dramático em 1893. Tá? Edison Company, Thomson Houston Companhias e a Edison Company, Thomson Houston Company, acredito que outras também, se uniram e formaram a General Electric. Você ouviu falar de General Electric? Pois é. Em 1892, eles se uniram e formaram a General Electric. Tesla, então, venceu a Guerra das Correntes e mostrou que o seu sistema poderia trabalhar em grande escala. Em 1º de março de 1893, em Chicago, 100 mil espectadores lotaram o local de uma feira, tá? Que seria iluminada com os geradores da corrente alternada. Ao cair da noite, o presidente Grover Cleveland, apenas com um botão, ele ligou lá esse botãozinho e o local se iluminou todo. Transbordou com uma brilhante iluminação de tubos e refletores multicoloridos, uma exibição mais incrível que o mundo já tinha visto. As pessoas viram que o sistema do Tesla tinha tornado aquilo possível. Em 1896, o sistema entrou em funcionamento e a era da eletricidade começou. As águas do Niágara faziam
girar enormes turbinas de águas conectadas por eixos ao imenso gerador de 5.000 HP. O cabeamento elétrico alcançava 540 quilômetros até Nova York. Também fazia experiências com eletricidade de alta frequência. Lembrando que em 1873, James Clerk Maxwell, na Inglaterra, havia provado matematicamente que a luz era uma radiação eletromagnética, tá? E a luz era a eletricidade vibrando a uma frequência extremamente alta. Então, para explorar isso, Tesla inventou, sabe o quê? A bobina de Tesla. A bobina de Tesla pode elevar a voltagem em altas frequências, basicamente transmite um sinal de rádio. Com as altas frequências, Tesla desenvolveu as primeiras lâmpadas fluorescentes e de neon. E ele também tirou as primeiras fotografias de raio-x. Mas em 1890, ele viu um tubo a vácuo se iluminar em suas mãos. Ele segurou um tubo a vácuo nas suas mãos e o tubo iluminou. Ele ficou maravilhado com aquilo. E sem nenhuma conexão, né? Esse tubo a vácuo, ele se iluminou sem nenhuma conexão com fios. Aí Tesla viu que estava transmitindo energia através do ar. Agora, uma nova obsessão nascia: a transmissão sem fio de energia. Em 1892, Tesla foi à Europa apresentar resultados dos seus experimentos com alta frequência. Em 1893, voltou a Nova York e se retirou da vida social. Ele se recolheu ao seu laboratório na Quinta Avenida e ficou lá. E aí, fazendo seus testes, experiências, logo ele descobriu que os enrolamentos da bobina de Tesla podiam transmitir e receber poderosos sinais de rádio ao serem sintonizados para ressoar em uma mesma frequência. Sintonia é a chave de todas as transmissões de rádio e televisão. Em 15 de março de 1895, aconteceu uma tragédia, um incêndio no prédio que abrigava o laboratório de Tesla. Tudo foi perdido. Então surgiu um jovem cientista italiano chamado Guglielmo Marconi, que tinha construído um aparelho para telegrafia sem fio. Para evitar que Marconi se apropriasse de suas ideias, Tesla abriu um novo laboratório e se apressou para terminar seu próprio sistema de comunicação sem fio. Essa patente requerida por Tesla em 1897 é a tecnologia fundamental do rádio. Nessa competição com Marconi, Tesla resolveu apresentar uma invenção extraordinária. Em uma piscina especialmente construída, patrocinadores potenciais ficaram surpresos ao ver Tesla controlando os movimentos de um pequeno barco mecânico sem nenhum fio ligado a ele. Esse foi o primeiro aparelho do mundo controlado por rádio em 1898. E aí ele foi lá e patenteou. Essa invenção. No verão de 1900, Tesla se mudou para Astoria, em Long Island, e iniciou uma construção de uma enorme torre e estação chamada Wardenclyffe. Essa torre dos sonhos era feita inteiramente de grandes vigas de madeira e se erguia a 57 metros do chão. A estação adjacente à torre foi projetada pelo arquiteto Stanford Weill e foi construída sob sigilo completo. A intenção de Tesla, era propor um sistema mundial de comunicação sem fio com o propósito de unir as nações. Mas quando o JP Morgan, o patrocinador dele, descobriu que era para transmitir essa quantidade de energia sem fio, quantidades industriais de energia elétrica, não mais patrocinou. Simplesmente falou que não dava mais.
E aí foi patrocinar o Marconi, lá do aparelho de telegrafia. Então, Tesla ficou financeiramente arruinado. Até o dia de sua morte, Tesla acreditou que podia conseguir transmitir sem fio quantidades industriais de energia para o mundo. A intenção dele era de unir, né, os países, enfim, porque também surgiu as guerras. Em 1904, o escritório de patentes americanas repentinamente alterou suas decisões prévias e deu a Marconi a patente do rádio. Nikola Tesla ficou enfurecido, né? Um ano depois, as patentes da corrente alternada de Tesla também expiraram, e aí as invenções que iluminaram o mundo podiam ser usadas por qualquer um. Sem dinheiro para continuar o trabalho, Tesla começou a afundar em um mundo isolado. Em 1909, a melancolia de Tesla se transformou em raiva quando Marconi recebeu um prêmio Nobel em 6 de novembro de 1915. Em 6 de novembro de 1915, saiu no jornal do New York Times que Edison e Tesla receberiam um prêmio Nobel. Mas uma semana depois, o prêmio foi entregue a William Bragg de Oxford, na Inglaterra, né, por seus trabalhos com raio-x e estrutura de cristais. Aí ninguém entendeu nada. E aí saiu no New York Times que o Tesla havia recebido o prêmio Nobel. Quer dizer, falou que ele ia receber. Quem recebeu foi o outro cara, foi o William. E depois saiu no jornal que Tesla recebeu. Ele recebeu nada, tá? E rumores então diziam que Tesla tinha se recusado a receber o prêmio junto com Thomas Edison. Bom, em 1924 surgia Albert Einstein com a teoria da relatividade. Tesla então questionava repetidamente a validade do trabalho de Einstein. Thomas Edison morreu em 1931. Nesse mesmo ano, Tesla voltou à vida, deu uma animada. Aí seus amigos fizeram uma festa para comemorar seus 75 anos. A revista Time, então, publicou sua foto na capa, a foto de Tesla. Então, Tesla anunciou uma coletiva de imprensa que descobriu uma fonte de energia completamente nova, mas não tinha nada a ver com a energia atômica, tá? Essa fonte de energia era o raio da morte, que poderia aniquilar exércitos em segundos ou navios e aviões. Tesla tentou vender esse conceito para os diversos governos, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, todas forças aliadas contra a Alemanha. Ele ofereceu para a Inglaterra 30 milhões por esse raio da morte, mas quando Tesla exigiu pagamento antes de enviar os planos finais, o negócio se desfez. Novamente, ele tentou despertar nos Estados Unidos o interesse por sua máquina de raios. Então, por recomendação de 2 engenheiros do governo, uma reunião de 2 oficiais do alto escalão foi agendada para 8 de janeiro de 1943, para examinar seus planos e tal, mas a reunião jamais aconteceu. Nikola Tesla, o mago da eletricidade, o mestre dos raios, ele morreu com 85 anos em 1943. Morreu no seu quarto, num hotel New Yorker. Ironicamente, 5 meses após a sua morte, a morte de Tesla, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que elementos da patente de Marconi eram inválidos. A decisão confirmou a prioridade da patente de Nikola Tesla para a tecnologia fundamental do rádio.
Então, fica esse pequeno relato da história de Nikola Tesla, que foi considerado o gênio da eletricidade, né? Passado a perna, Thomas Edison passou a perna nele, prometeu $50 mil. Se ele fizesse o trabalho ali, ele fez o trabalho e ali depois ele falou que estava brincando. E, enfim, vocês viram que ele não foi injustiçado de várias formas, né? Mas, enfim. Então, se você tem um controle remoto na sua mão, se você ouve um rádio, vê televisão, tá a mãozinha aí de Nikola Tesla, tá bom? Claro que tem muito mais coisas, né? Quanto mais a gente cutuca, mais a gente acha. Mas então fica aí essa informação sobre a vida de Nikola Tesla, o mestre dos raios, ou então o mago da eletricidade. Fique com Deus, Deus abençoe e se inscreva no canal. Tchau!